de Ester. Oração da família. Senhor, faze do nosso lar a tua casa, que não haja amargura entre nós, porque tu nos abençoas com tua paz e teu imenso amor. Que não haja egoísmo, pois tu és o Deus generoso e doador. Que em nosso lar não haja rancor, porque tu és todo compreensão e perdão. Que ninguém se sinta abandonado, solitário, humilhado, esquecido, porque tu és o Todo-Poderoso e não fazes discriminação de pessoas. Vem morar conosco, Senhor. Que a nossa família sinta a tua presença e, te sentindo muito próximo, valorize a amizade e os encontros reais. Que possamos olhar nos olhos uns dos outros e tenhamos sempre à flor dos lábios uma palavra de bondade, incentivo, o justo elogio, o apreço cordial e oportuno a cada dia, ó Jesus. Que neste momento tão egoísta e centralizado em si mesmo, sejamos um exemplo de concórdia, alegria e equilíbrio, e assim todos reconheçam que Deus está realmente vivendo conosco. E que não nos isolemos uns dos outros, nos cerquemos de silêncio e espírito avesso e agressivo, nós que vivemos debaixo do mesmo teto, mas sejamos cada vez mais abertos ao diálogo e à troca de opiniões. Oh Deus, a grande verdade é que só o amor constrói. E o amor tem de nascer na nossa casa e em nossa família, e nela jamais morrer. Que a nossa família tenha a preocupação de sempre andar nos teus caminhos, sem se desviar deles nunca, seja onde estiver, em casa ou fora de casa. Faze da nossa convivência familiar um testemunho do teu imenso amor pela humanidade. Jesus amado, vem ficar conosco, como nosso bom pastor, nosso conselheiro e amigo maior. Pois somente com a realidade da tua presença poderemos enfrentar as lutas e ser felizes. A história de Ester é muito bonita e se resume num maravilhoso testemunho de fé, coragem, persistência e solidariedade. Este livro é importante no contexto da Bíblia, porque faz uma análise completa do sofrimento do povo israelita espalhado pelo mundo inteiro. Ester, antes de ser rainha do país inimigo, era chamada de Hadassa. Ela era uma mulher muito bonita e foi escolhida para ser esposa do rei da Pérsia. Seu valor primordial reside no fato de haver arriscado a própria vida em favor do povo de Israel. A rainha Ester é um testemunho vivo de que a fé remove montanhas. Com seu exemplo incrível, ela transmite de geração em geração uma indiscutível certeza de que amar sempre vale a pena. Esta mulher era uma criatura muito valente. Ela provou que realmente confiava no seu Deus. A cada novo desafio que enfrentava, mantinha a certeza de que nem tudo estava perdido. E saltava obstáculos
sempre saindo vitoriosa por sua fé e coragem. Esther enxergava muito além daquilo que podia enxergar com os próprios olhos. A cada situação difícil, sempre descobria uma nova maneira de salvar seu povo e a si mesma. Na verdade, o coração de Esther sempre foi movido por uma grande esperança. Aquele fogo interior que a abrasava e empurrava para frente, dela fazendo uma mulher vitoriosa, realizada e feliz, sempre voltada para seu ideal, ver seu povo livre e feliz debaixo da proteção de Deus. Tudo começou num sonho. Um homem chamado Mordecai teve um sonho profético. Ele era tio de Esther, e este sonho mudou completamente a vida do povo de Israel. Mordecai sonhou que estava para acontecer uma grande catástrofe com seu povo. Essa catástrofe iria trazer muita angústia, medo e aflição. O povo, transtornado, começou então a se preparar, pois esperava o pior. Será que dessa vez nós vamos morrer? E orou ao Senhor: não nos deixes morrer, ó Deus, tem piedade de nós. O Senhor ouviu esta oração e fez brotar, como de uma pequena fonte, um grande rio, transbordante de águas cristalinas. Nesse mesmo sonho, Mordecai enxergou uma grande esperança representada pelo sol e a luz que surgiam. Então, ele entendeu esta mensagem de Deus: meu povo não vai perecer. O sol é a luz da esperança de Israel. Sua vida logo ficará livre de toda essa tormenta. O significado do sonho. O sonho de Mordecai é a base da história contada no livro de Esther. O povo de Israel vivia como escravo dos persas. Ele passava por conflitos muito sérios. A situação era caótica, ameaçadora. Não havia ninguém a quem pudesse recorrer. Desesperado, o povo olhava para o céu e pedia a ajuda do Senhor Deus. Mas o povo permaneceu justo e fiel e mereceu a misericórdia de Deus. Pois Deus é o sol, a luz, que se levanta e reanima o sofredor. Ao acordar do sonho, Mordecai perguntava a si mesmo: o que será que o Senhor Deus decidiu fazer? Então, ao procurar interpretar o sonho, Mordecai descobre um atentado que estava sendo conspirado contra a vida de Xerxes I, rei da Pérsia. Majestade, 2 funcionários do palácio planejam matá-lo. Mordecai morava com os 2 guardas, funcionários do palácio. Ouvindo uma conversa deles, descobriu que estavam planejando matar o rei. O rei mandou chamar os guardas e, tendo certeza da verdade, mandou matá-los.
O rei ficou muito contente por ter se livrado da morte, e seus funcionários também. Viva o rei! Todos ficaram alegres com o milagroso livramento do rei, menos Amã, o primeiro-ministro. O líder da trama era o próprio Amã, que a partir de então passou a odiar ainda mais violentamente Mordecai e todos os judeus. Ameaçando os privilegiados. Sentindo-se ameaçados, os poderosos organizavam festas para distrair e desviar a atenção do povo. Eles queriam fazê-los esquecer o tempo de exploração e sofrimento. E o povo, embalado pelo espírito festivo, deixava-se enganar. Era também uma oportunidade de aqueles que detinham o poder exibirem sua grande força e suas riquezas como se estivessem num grande pódio. Aquelas festas funcionavam como uma grande vitrine na qual ficava bem evidente aos olhos de todos o servilismo dos oficiais e auxiliares. O rei, pretendendo apresentar a rainha à sociedade, mandou que ela usasse seus enfeites de soberana. Quero que o povo conheça e respeite você, Vaste. Mas ela se recusou a atender ao marido, lhe desobedeceu. Então o rei decidiu castigá-la por haver desafiado sua autoridade. Este comportamento da rainha é uma grande ameaça, um péssimo exemplo. O rei, então, consultou os sábios da corte. Segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vaste por não haver obedecido à minha ordem? Furioso, o rei estudou o caso e mandou reprimir este desacato à autoridade, castigando a rainha Vaste. Então retirou da mulher o título de rainha. Escolhendo uma nova rainha. Como a rainha Vaste fora destituída, seria preciso encontrar logo uma nova rainha. Então sugeriram ao rei: mande procurar em toda a Pérsia jovens formosas, educadas e solteiras. O rei gostou da ideia e ordenou que assim fosse feito. Mordecai, o personagem do sonho profético, também morava no interior do reino persa. Ele havia criado uma sobrinha, a qual era órfã de pai e mãe. A moça era muito bonita, atraente e educada. Quando os pais dela morreram, Mordecai assumiu a responsabilidade e adotou a criança como filha. O nome dela era Hadassa, mas ela passou a se chamar Esther. O rei se encantou com a formosa jovem e no mesmo dia a escolheu como rainha da Pérsia. Na fraqueza está a força. Aconteceu naqueles dias uma grande confusão entre judeus e persas. Amã, o primeiro-ministro do rei, exigiu que Mordecai,
judeu e funcionário do palácio, se ajoelhasse diante dele em respeito à sua posição de ministro. Será que você não me conhece? Por acaso ignora que eu sou o ministro do rei? Então, por que ainda está de pé? Vamos, dobre os joelhos. Mordecai, irritado, mediu o ministro Amã com os olhos. Então se pôs ainda mais erecto e não se ajoelhou. Sem nada responder a Amã, pensou consigo mesmo: só o meu Deus merece a minha reverência. Não houve a menor dúvida no coração de Mordecai. Ele não admitiu em momento algum que pudesse cometer tal idolatria. Negou-se a isso e, sem experimentar o menor medo, não obedeceu ao ministro Amã, ou seja, não lhe fez nenhuma reverência. Também deixou bem claro que não havia apreciado sua atitude. O gesto de se ajoelhar tinha um significado muito especial para os judeus. E Mordecai era judeu. Ajoelhar-se diante do primeiro-ministro seria o mesmo que trair o Deus eterno, o Todo-Poderoso de Israel, o único que merecia reverência, pois só ele sempre defendera seu povo. Por causa da recusa de Mordecai em obedecer a Amã, o ministro passou a perseguir radicalmente não só a ele, mas a todo o povo eleito de Deus. Foi a partir dessa perseguição, que era de fundo político para os persas e religioso para os judeus, que o povo de Israel despertou para os graves problemas que enfrentava na Pérsia. Então pediu a ajuda de Deus e começou a se organizar para a libertação. Partindo desse conflito, o poderoso Amã, ferido em seu orgulho, conseguiu do rei Xerxes um decreto que o autorizava a exterminar todos os judeus. Meu grande rei, há um povo espalhado por todo o seu reino que tem leis diferentes de nós e não cumpre de jeito nenhum os decretos que o senhor edita. É verdade isso que está me dizendo? Então, precisamos castigá-los com toda a severidade e a maior energia. Sim, majestade. Isso tem que ser feito mesmo, assim como o senhor castigou a rainha Vaste por haver desobedecido às suas ordens. Tem de castigar esse atrevido Mordecai e todo o seu povo por desrespeitarem as leis do país. Prepare então, o quanto antes, um decreto para que este homem e seu povo sejam exterminados. Eu assinarei. E assim foi feito. Amã era considerado o pior inimigo do povo. Ele cometia muitas injustiças, especialmente contra os judeus. Ele tinha um plano macabro que previa exterminar os judeus e tomar o poder. Ele e seus aliados pretendiam matar até mesmo o rei da Pérsia. Mordecai ficou sabendo de todo o plano do ministro Amã. Então procurou a rainha Ester e a informou a respeito de tudo o que estava acontecendo. Tome muito cuidado com Amã. Ele é perigoso demais e está querendo inclusive acabar com o reinado do seu marido. Uma coisa terrível ele já conseguiu. O rei vai mesmo assinar um decreto autorizando o extermínio total dos judeus. A rainha Ester, desesperada, foi rapidamente contar tudo isso ao rei em nome de Mordecai. Depois que fizeram uma investigação criteriosa,
a trama foi inteiramente descoberta. Então o rei colocou em prontidão todas as forças do palácio. Em virtude da grande aproximação entre Mordecai e a rainha Ester, Israel, o povo de Deus, passou a ser considerado um povo altamente perigoso no reino persa, uma terrível ameaça para os poderosos. Deus escuta o grito do povo. Naquele tempo, tudo era injustiça. Enquanto os poderosos festejavam, o povo se desesperava. Deus, então, lá do infinito céu, escutou o clamor do seu povo e escolheu alguém do meio dele para liderar o movimento de libertação. E o escolhido por Deus foi Mordecai. Mordecai era o líder do povo judeu. Foi para ele que Deus olhou e entregou a missão. Liberte meu povo das garras da opressão. Oh, meu Deus, aqui estou para cumprir a tua vontade. Mordecai pediu à rainha Ester: precisamos convencer o rei de que nosso povo não consegue suportar tanta dor e perseguição. Por favor, minha rainha, fale com o rei e interceda em favor do povo. Lembre-se, Ester, do tempo em que você era pobre e eu lhe dava de comer. Amã pediu ao rei que decretasse a nossa morte. Invoque o Senhor e fale com o rei sobre tudo o que estamos passando. E suplique a ele que nos livre de sermos exterminados. Mordecai e Ester começam então a fazer de tudo para impedir a execução do decreto de extermínio dos judeus. Mordecai e todo o povo se lamentavam, choravam, jejuavam e clamavam incessantemente ao Senhor. A rainha Ester, decidida a ajudar seu povo, lhe faz esta recomendação: ajuntem todos os judeus e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei me apresentar ao rei. Se perecer, pereci. Estou disposta a morrer junto com meu povo, se for preciso. A misericórdia do Senhor se manifesta. Mordecai fez muita oração e jejum, implorando a misericórdia de Deus.
Senhor, Rei Todo-Poderoso, tudo está debaixo do teu poder. Não há quem possa se levantar contra a tua vontade de salvar Israel. Tu fizeste o céu, a terra e todas as maravilhas que existem em todo o mundo e no firmamento misterioso e infinito. Tu és o Senhor de todas as coisas. Não há quem possa resistir à tua força. Tu conheces tudo. Se me nego a me ajoelhar diante do soberbo Amã, tu bem sabes, Senhor, que não é por arrogância, orgulho ou vaidade. Para salvar Israel, eu seria capaz até de beijar a sola dos pés dele. Reagi contra Amã tão somente por não admitir colocar a honra de um homem acima da glória de Deus. Pois não me ajoelho na frente de ninguém, a não ser diante de ti, Senhor. Eu te peço, meu Deus, Rei de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que nos dês logo um livramento. Estão tramando a morte do teu amado povo, planejando aniquilar tua antiga herança. Ah, Senhor, não desprezes a porção que resgataste para ti da terra do Egito. Ouve a minha súplica. Tem piedade da tua herança e transforma nosso luto em alegria, para que ainda possamos celebrar teu nome. Não permitas que se tornem mudos os lábios daqueles que te amam e te louvam de todo o coração. Oração de quem tem fé. Esther decide enfrentar os inimigos de Israel junto com Mordecai e seu povo. Ao fazer esta escolha, ela está consciente de que arrisca a própria vida. Por isso se veste agora como se estivesse de luto e suplica a Deus. Meu Senhor, nosso Rei, Tu és o único Deus e soberano. Protege-me, porque estou só, sem nenhum defensor além de Ti. Sei que vou arriscar a minha vida, pois estou diante de homens ferozes e traiçoeiros. Desde a infância aprendi com minha família que tu escolheste Israel entre todos os povos para ser tua herança perpétua. E cumpriste o que prometeste. Justo és tu, Senhor. Entretanto, os adversários não se contentam em nos impor a amargura da nossa escravidão. Juraram aumentar em dobro a sua vingança, anular a tua palavra e fazer desaparecer a tua herança. Querem destruir teu altar e a glória do templo. Senhor, não entregues teu cetro a deuses que não existem. Que eles não zombem da nossa ruína. Lembra-te, Senhor, deste povo. Manifesta tua bondade a nós no dia da tribulação. Quanto a mim, dá coragem, ó Rei dos reis e Senhor dos poderosos. Coloca na minha boca palavras certas,
quando estiver diante do leão. Salva-nos com a tua mão e vem até mim para me auxiliar, pois estou sozinha. Sem ti não sou nada, nem mesmo rainha. Tu conheces todas as coisas, tens absoluta certeza de que abomino a glória dos ímpios. Conheces a minha angústia e sabes que detesto o sinal da minha grandeza, que me cinge a fronte quando apareço em público. Tua serva não se alegrou a não ser em ti, desde o dia em que se tornou rainha. Ó Deus, tu que estás acima de todos os poderosos, ouve a voz dos desesperados. Liberta-nos das mãos dos malfeitores e livra-me do medo. Ester prossegue firme em seus propósitos. Ela e o povo não têm mais a quem recorrer. Então, numa oração de 3 dias, lembra ao Senhor que fora Ele que dera início à aliança com o povo no tempo de Moisés. Nós somos o povo de Israel, o povo eleito, disse a rainha. No 3º dia, quando terminou sua oração, Ester tirou a roupa de luto e voltou a se vestir com roupas de rainha. Invocou o nome de Deus e foi falar com o rei. Querido rei, senhor da Pérsia, seja bem-vinda, minha formosa rainha. O que está acontecendo? Ah, meu rei, diga o que deseja. Eu darei tudo o que você pedir, até mesmo a metade do meu reino. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que meu querido rei e seu primeiro-ministro Amã comparecessem ao banquete que desejo oferecer em sua homenagem. O rei chamou então seus oficiais. Olhou com carinho para o rosto perfeito de Ester e ordenou: mandem convocar imediatamente Amã para fazer tudo quanto Ester desejar. Os enviados do rei foram e encontraram Amã preparando uma forca para matar Mordecai. A briga entre os dois estava se tornando cada dia mais violenta, pois Amã não suportava ser obrigado a se encontrar o tempo todo com aquele judeu. O rei vivia dias terríveis. Não conseguia dormir direito, só pensando em Mordecai. Relembrava que ele o livrara da morte. Então chamou os cortesãos. Quero que me digam que prêmio ou recompensa foi dada a esse Mordecai por haver salvo a vida do rei. E não lhe deram nada. Quem está no pátio? Perguntou o rei com os olhos brilhando. É Amã, ele acaba de chegar. Nesse momento o ministro Amã chegava ao pátio. Vinha pedir ao rei que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia preparado para acabar com a vida dele. Então o rei, com toda a autoridade, ordenou: mandem entrar, Amã. Amã entrou com seu porte orgulhoso. E o rei lhe perguntou: como deve ser tratado um homem a quem o rei quer honrar? E quem há de querer o rei prestar honra, senão a mim? Pensou consigo Amã. Se o rei deseja honrar alguém, que se pegue em vestes reais, como as que o rei usa, e se traga o cavalo que o rei costuma montar, e que se coloque uma coroa real na cabeça dessa pessoa. Então, que sejam entregues as vestes e o cavalo a um dos mais altos oficiais do reino, e ele mesmo
revestirá com elas o homem que o rei quer honrar. Então o rei fixou os olhos no horizonte e disse: Então, Amã, vá o mais rápido possível. Pegue a roupa, o cavalo e tudo o que você acabou de citar e leve a Mordecai, o judeu funcionário da corte. Olhe, e não se esqueça de coisa alguma do que citou, hein? Amã pegou o cavalo e a roupa e revestiu Mordecai. Então, ele mesmo conduziu a cavalo pela praça da cidade, gritando adiante dele: É assim que se deve ser tratado o homem que o rei quer honrar. Chegando à sua casa, Amã contou à sua mulher o que acontecera. Ela lhe disse: Você não poderá se defender dele, porque o Deus vivo está com ele. Estavam ainda falando quando os funcionários do rei vieram chamar Amã para o banquete preparado pela rainha Ester. Enquanto bebiam vinho, o rei insistiu com Ester, sua esposa: Peça-me o que quiser e eu lhe darei, até mesmo a metade do meu reino, se assim desejar. Se o senhor quiser me fazer um favor, se lhe parecer bem, quero lhe pedir que me conceda o direito de viver, e a meu povo, porque eu e meu povo fomos vendidos para sermos exterminados, mortos e aniquilados por um homem. Quem é? E onde está o homem que planeja fazer isto? Nosso perseguidor e inimigo é este perverso. E a rainha apontou o dedo para Amã. Enfurecido, o rei se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. Amã implorava junto à rainha pela própria vida, quando o rei voltou à sala do banquete. Você ainda se atreve a aborrecer a rainha? Cubram a cabeça dele. Um dos funcionários sugeriu: Na casa de Amã não há uma forca? Aquela que ele mesmo preparou para enforcar Mordecai? Então o rei ordenou: enforquem Amã nessa forca. Louvor e agradecimento. No dia em que Amã, o perseguidor dos judeus, foi enforcado, o rei deu de presente à rainha Ester a casa em que ele morava. Em seguida apresentou o novo primeiro-ministro à população. Apresento-lhes Mordecai, tio e pai adotivo da rainha Ester, minha esposa. Entrego a ele, neste momento, o anel de primeiro-ministro, que era de Amã, o traidor. Ester tornou a falar com o rei. Caiu aos pés dele, suplicando que anulasse o plano que Amã havia feito contra os judeus. Se lhe parecer bem, se o senhor me quiser conceder, se meu pedido lhe parecer justo, revogue por escrito o decreto de extermínio dos judeus. E o rei atendeu o pedido de sua esposa. Façam como a rainha pediu, e em nome do rei escrevam o que julgarem melhor para os judeus.
É Deus quem dá a vitória. Depois que o rei da Pérsia assinou o decreto cancelando definitivamente o extermínio do povo judeu, Mordecai disse: tudo isso aconteceu por obra de Deus. Lembro-me do sonho que tive sobre todos estes fatos, e nenhum deles foi obtido. A pequena fonte que se torna rio, a luz que se levanta, o sol e a água abundante. Eu vi tudo. O rio bonito e de água cristalina é Ester, que o rei desposou e constituiu rainha. Os 2 dragões somos eu e Amã. Quanto às nações, hoje nós conhecemos. São aquelas que se juntaram para destruir a vida dos judeus. Israel é meu povo, aqueles que invocaram o nome de Deus e foram salvos. Sim, o Senhor salvou o seu povo do sofrimento. Deus realizou sinais e prodígios como nunca houve entre as nações. Por isso ele estabeleceu 2 sortes, uma para o povo de Deus e outra para as nações. O Senhor se lembrou do seu povo. Bendito seja seu nome para sempre. A defesa do povo. O novo decreto assinado pelo rei não só libertava o povo judeu, como também o protegia. O decreto foi escrito em várias línguas. Pela nova lei, o rei concedia aos judeus, em todas as cidades onde estivessem, estes direitos. De agora em diante, os judeus têm o direito de se reunir e de se defender, de exterminar, matar e aniquilar qualquer pessoa que estiver armada, de qualquer povo ou província que os atacar. Como também têm licença para saquear seus bens. Muitas pessoas vivem longe de Deus, sem o menor temor dele. Mas ele tudo vê. Da sua justiça ninguém se livra. Deus odeia quem pratica o mal. Nós sabemos que os judeus, condenados ao extermínio pelo criminoso Amã, não são malfeitores. Pelo contrário, eles vivem segundo leis justíssimas e são filhos eleitos pelo Deus Altíssimo. O povo comemora a libertação. Disse o rei: quanto a vocês, judeus, celebrem com entusiasmo este dia memorável. Acrescem mais uma festa ao seu calendário de comemorações. Assim, hoje e no futuro, seja uma lembrança da salvação para nós e para os amigos dos persas. É uma lembrança da destruição dos nossos inimigos. E assim foi feito. O povo saiu às ruas para comemorar. Cantavam, saltavam e dançavam ao som da harpa e da cítara.
Mordecai saiu da presença do rei com suas vestes de ministro, túnica de cor violeta e branca, uma grande coroa de ouro e um manto de linho e de púrpura vermelha. Para todos os judeus, este foi um dia luminoso, de intensa alegria, muita festa e vitória. Por todo o país, em todas as cidades, os judeus festejavam com banquetes. Mordecai enviou cartas em nome do rei a todas as cidades e províncias, ordenando: daqui em diante, todos os anos, os dias 14 e 15 do mês de Adar serão comemorados. Os judeus devem fazer uma grande festa nesses dias, louvando o Senhor Deus de Israel, porque foi o dia em que nos livramos de nossos inimigos. Nossa tristeza se transformou em alegria e o luto virou festa. O povo entendeu a mensagem de Mordecai, promoveu uma grande festa por todo o país e até hoje comemora esses feriados. Em todo o mundo, esta festa é conhecida como Festa do Purim. Depois de tudo, comentou Mordecai, tudo isso aconteceu porque Deus quis. Lembro-me do sonho que tive sobre esses fatos, e nenhum deles foi omitido. A pequena fonte que se torna rio, a luz que se levanta, o sol e a água abundantes. O rio é Ester, que o rei tomou como esposa e transformou em rainha. Bendito seja para todos sempre o nome do Senhor Deus de Israel. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isto sim, é uma joia de altíssimo preço. Até o tolo pode passar por sábio e inteligente, se ficar calado. Quem procura adquirir sabedoria ama sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade.